Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai ver o terceiro artigo da primeira questão da Suma Teológica. Então, no primeiro artigo dessa questão, Santo Tomás provou que a doutrina sagrada é necessária, que o ser humano precisa de uma doutrina que seja fundamentada na revelação divina para que a salvação chegue a todos os homens. No segundo artigo, Santo Tomás prova que essa doutrina sagrada, que é fundamentada na revelação divina, é uma ciência. E nesse terceiro artigo, agora ele vai provar que essa doutrina sagrada, que já foi provada a sua necessidade, já foi provada que é uma ciência, ele vai provar agora que essa doutrina sagrada é também uma ciência una. Então, o artigo 3 começa com essa questão. A doutrina sagrada é uma ciência una? Aí vem já duas objeções. Então, a primeira objeção é que a doutrina sagrada não é uma ciência una, porque, de acordo com o filósofo, no livro Primeiros Analíticos, a ciência una tem um único gênero de assunto. E na doutrina sagrada, ela trata do Criador e da criatura, e eles não pertencem ao mesmo gênero de assunto, porque o Criador é uma coisa, a criatura é outra coisa. Então, logo, a doutrina sagrada não é uma ciência una. Essa é a primeira objeção. A segunda objeção é: ademais, a doutrina sagrada trata dos anjos, das criaturas corporais, dos costumes humanos, que são temas que pertencem a diversas ciências filosóficas, não pertencem a uma única ciência filosófica. Então, consequentemente, ela não é uma ciência una. Essa é a segunda objeção. E aí Santo Tomás já começa, a rebater essas objeções. Então, em sentido contrário, a Escritura Sagrada fala desta doutrina como de uma ciência una. No livro da Sabedoria se diz: a sabedoria deu-lhe a Jacó a ciência das coisas santas. Então, aqui já traz uma ideia de unidade dessas coisas reveladas por Deus. E aí ele continua: respondo, a doutrina sagrada é uma ciência una. A unidade de uma potência ou de um hábitus vem de seu objeto considerado em sua razão formal, não em sua materialidade. Aqui, o que ele quer dizer com potência ou hábitus? Hábitus é hábito mesmo, como a gente conhece, mas de um jeito mais profundo. Então, potência ou hábitos, aqui ele está falando de uma potência ou hábitos intelectual. Então, o que seria isso? Santo Tomás vê como hábito ou potência uma determinada área científica, uma determinada área do conhecimento. Porque assim como no hábito que a gente conhece, no significado que a gente conhece de hábito, quando você faz uma coisa de forma repetida, você cria um hábito fazendo aquilo. Então, por exemplo, você todo dia acorda às 5 horas da manhã, Você tem o hábito de acordar às 5 horas da manhã, porque de tanto que você repete isso cria um hábito, cria uma disposição em você de sempre acordar às 5 horas da manhã. Isso a gente pode transferir para uma questão de conhecimento, uma questão de área científica. Então, da mesma forma que a gente pode, por atos repetidos, criar um hábito, como acordar cedo, a gente também pode, pela repetição de investigar um objeto através da nossa razão, a gente pode também criar um hábito, uma potência daquela determinada área do conhecimento. Então, por exemplo, a química. A química ela vai ser constituída de várias vezes as pessoas tentarem investigar sob aquele viés químico as coisas dentro da área da química. Então, o químico ele vai se preocupar em investigar a matéria sob a luz do mundo das ligações químicas, de como que os átomos interagem entre si, como que essas ligações são formadas, para explicar
o mundo material que a gente vê, o mundo macro que a gente vê. Então, esse é o objeto da química. Então, cada vez mais os químicos vão investigar essas coisas, criando teorias, modelos, para explicar o mundo material macro, sempre sob esse objeto de estudo. E isso é como se fosse um hábito, então vai sempre evoluindo e é uma coisa dinâmica, então vai sempre acumulando cada vez mais e mais conhecimento a respeito daquela área, e aquela área vai ficando cada vez melhor estruturada e mais próxima da realidade. Então, Santo Tomás vê as ciências como hábitos em que, através do uso repetido da razão, a gente pode chegar cada vez mais próximo, na verdade, daquela ciência. E assim aquela ciência fica cada vez melhor estruturada e organizada. Então é isso que ele quer dizer com a unidade de uma potência ou de um hábitos. Vem de seu objeto, considerado em sua razão formal, não em sua materialidade. Então aí ele vai dar o exemplo disso. Por exemplo, o homem, o burro, a pedra se encontram sob a única razão formal da cor, que é o objeto da vista. Então, o que acontece? Um homem, um burro e uma pedra são completamente diferentes entre si. Inclusive, tem cores diferentes. O homem tem uma cor, o burro tem outra cor, a pedra tem outra cor. Mas é como Santo Tomás diz, não é o objeto considerado em sua materialidade. Então, não é o objeto considerado na sua cor real, realmente. Então, o que ele quer dizer com isso é considerado na razão formal, na razão da cor. Então, o que ele quer dizer aqui é que o homem, o burro e a pedra eles estão unidos sob a razão formal da cor, no sentido de que os três têm uma cor. Então, o homem tem uma cor, o burro tem uma cor, a pedra tem outra cor, e por eles terem cores, todos eles possuírem cores, mesmo que sejam diferentes, mas sob o aspecto de ter cor, todos eles estão unidos sob essa razão formal da cor, que é o objeto da vista, que é a nossa visão que percebe a cor, né, e diferencia as cores nos diferentes objetos. Então, é isso que ele quer dizer, que essa unidade da potência ou de um hábito sempre vem do objeto em sua razão formal. E aí ele continua, assim, porque a Escritura Sagrada considera algumas coisas enquanto reveladas por Deus, conforme foi dito, esse conforme foi dito vem do artigo 2. Então ele já disse que a Escritura Sagrada, no segundo artigo, ela é fundamentada na revelação divina, assim também como a doutrina sagrada. Então ele já diz isso no segundo artigo. Então ele fala, né, assim porque a Escritura Sagrada considera algumas coisas enquanto reveladas por Deus, conforme foi dito, tudo o que é cognoscível por revelação divina tem em comum a única razão formal do objeto desta ciência. Então o que ele quer dizer é que, da mesma forma que no homem, no burro e na pedra, os três têm em comum que os três têm uma cor, aqui na doutrina sagrada, né, aqui na Escritura Sagrada, tudo aquilo que foi revelado por Deus, que pode ser conhecido pela revelação divina, é essa razão formal que é o objeto dessa ciência. Então, o que vai fazer, o que vai fundamentar a ciência da doutrina sagrada será justamente a revelação divina, assim como é fundamentada a Escritura Sagrada na revelação divina. Então, é isso que ele quer dizer com isso, que tudo que é cognoscível por revelação divina tem em comum a única razão formal do objeto dessa ciência. Então, ele quer dizer que o objeto dessa ciência são todas as coisas reveladas por Deus. Então, o objeto da ciência da doutrina sagrada é a revelação divina e tudo aquilo, todas as coisas que foram reveladas por Deus. Então, ele continua, ele conclui, né? Justamente por isso, tudo isso se encontra compreendido na doutrina sagrada como uma ciência una. Então, mesmo que existam coisas diferentes que fazem parte da revelação divina, todas essas coisas, por fazerem parte da revelação divina, elas estão compreendidas no objeto da doutrina sagrada, e isso faz com que
essa doutrina sagrada seja como uma ciência una. Isso vai ficar mais claro aqui nas próximas, na réplica, a primeira objeção e segunda objeção, principalmente na segunda. Então, aí, agora ele vai para a réplica, as objeções. Então, aqui no Respondo é sempre uma introdução, Respondo em sentido contrário é sempre uma introdução às réplicas. E aí, vem aqui a réplica à primeira objeção. Então, na réplica à primeira objeção, a primeira objeção fala que a doutrina sagrada ela trata do Criador e das criaturas, e como são gêneros diferentes, não seria uma ciência una. Ele vem e replica da seguinte maneira: a doutrina sagrada não trata de Deus e das criaturas do mesmo modo. Então, ela trata de Deus, em primeiro lugar, e das criaturas enquanto se referem a Deus, seja como princípio delas, seja como fim. Então, pelo fato da doutrina sagrada não tratar de Deus e das criaturas do mesmo modo, ela está tratando de Deus de um modo diferente das criaturas, então, isso traz uma unidade a esta ciência. Por quê? Porque ela trata de Deus em primeiro lugar e das criaturas enquanto se referem a Deus. Então, as criaturas são tratadas referentes a Deus, como princípio delas, como Deus sendo o princípio das criaturas, ou como Deus sendo o fim dessas criaturas, para qual finalidade elas foram feitas, elas foram criadas. Então, foram criadas por Deus, seria o princípio, e, no caso do homem, o homem foi criado para adorar e amar a Deus. Adorar, amar e servir a Deus. Então, a finalidade do homem é Deus, assim como a finalidade de todas as coisas que foram criadas por Deus, a finalidade será o próprio Deus. Então, por isso que em nada fica prejudicada a unidade da ciência da doutrina sagrada. E aí, a réplica à segunda objeção. Nada impede que potências ou hábitos de nível inferior se diferenciem acerca de matérias unificadas em uma potência ou um hábito superior. Então, o que ele quer dizer com isso é o seguinte: por exemplo, eu tenho a química, como exemplo. Então, na química, a gente tem diferentes tópicos, diferentes ciências dentro da mesma ciência, que é tudo química. Então, nada impede com que a química orgânica se diferencie da físico-química, por exemplo, mas isso não faz com que elas sejam outras ciências além da química. Elas continuam sendo ciências dentro da química. Elas não deixam de ser química, elas continuam sendo química porque elas estão unidas em uma potência ou um hábito superior, em uma área do conhecimento que é superior a elas mesmas. Então, elas sempre vão usar os princípios da química, as teorias da química, os modelos da química, para a gente poder estudar cada um desses tópicos dentro da química, seja a química orgânica, a química inorgânica, físico-química. E por que isso acontece? Porque uma potência ou hábito superior considera o objeto sob uma razão formal mais universal. Então, a química orgânica vai considerar como objeto dela apenas os compostos orgânicos. Então, a química em si vai considerar todos os compostos, e está inclusive os compostos orgânicos. Por isso que nada impede com que essas áreas do conhecimento, esses subtópicos dessas áreas do conhecimento não pertençam a um conhecimento, uma área maior de conhecimento. Então, nada impede que a química orgânica ela seja um subtópico dentro da química e mesmo assim ela não esteja unida na química. Ela está unida na química, ela faz parte da química, ela também é química. Só que ela é um tópico específico dentro da química, como a físico-química. E dentro da química orgânica você vai ter outros tópicos também. Então você pode cada vez mais tornar aquela área uma coisa cada vez mais específica, assim como na físico-química, assim como na química inorgânica e por aí vai.
E isso vale para todas as ciências. E aí ele dá como exemplo o senso comum, né? Então, por exemplo, o senso comum. Aqui, senso comum é dos sentidos, de todos os sentidos. Então, o senso comum tem por objeto o sensível. Então, é tudo aquilo que a gente pode detectar pelos nossos 5 sentidos, que abarca o visível e o audível. Então, mesmo sendo uma única potência, então mesmo esse senso comum sendo uma potência única que só se preocupa com aquilo que é conhecido através dos 5 sentidos, ele se estende a todos os objetos dos 5 sentidos. Então, tem uma unidade em si mesmo. Ele se preocupa com tudo aquilo que pode ser conhecido através dos 5 sentidos. Então, mesmo sendo uma única potência, ele acaba sendo uno. E aí, da mesma forma, a ciência sagrada, sendo una, pode considerar sob uma única razão, enquanto divinamente reveladas, aquelas coisas tratadas em ciências filosóficas diferentes. Então, o que ele quer dizer com isso é que enquanto aquelas coisas forem divinamente reveladas, elas podem fazer parte de outras ciências filosóficas, assim como a química orgânica, a fisicoquímica, a química inorgânica fazem parte da química. Então, são ciências que têm preocupações específicas dentro da química, mas que não deixam, por isso, de fazer parte da química como um todo. Assim, também você pode ter ciências filosóficas que se preocupem com certas particularidades que foram divinamente reveladas, mas que, por se preocuparem com o mesmo objeto, que é a revelação divina, elas fazem parte da mesma revelação divina, então existe uma unidade entre elas, mesmo que elas se diferenciem entre si, mas elas estão ligadas a um todo por um mesmo objeto que tem uma razão formal, mas universal. Então é o mesmo objeto visto de um modo mais universal. Então isto faz com que esta ciência, esta doutrina sagrada, apareça como impressão da ciência de Deus, una e simples com relação a tudo. Então, é como se fosse uma... O que quer dizer com isso daqui? É que esta ciência é como se fosse uma impressão da ciência de Deus, daquilo que Deus revelou. Então, essa ciência ela vai ser como se a gente imprimisse num papel, né? Vamos colocar assim essa figura de linguagem, como se a gente imprimisse num papel tudo aquilo que Deus revelou para nós, e isso dá uma doutrina, uma ciência unificada e simples com relação a tudo aquilo que foi revelado por Deus. Então, essa ciência é una e simples com relação a tudo, nesse sentido, visando sempre esse objeto que são todas as coisas reveladas por Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é só. E qualquer dúvida, poste nos comentários. E até a próxima.